Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aula de hoje, mais 2 elementos climáticos, hein? Já trabalhamos temperatura, já trabalhamos pressão atmosférica, vimos que é uma dinâmica muito maluca para entender esses 2 elementos, né? E na aula de hoje, mais 2 elementos: umidade e precipitação, ok? Vamos começar pela umidade, pessoal. O que seria umidade? Quando nós falamos em umidade, nós estamos falando da quantidade de vapor de água que existe na atmosfera, que a atmosfera contém, certo? E essa quantidade, pessoal, de vapor de água, ela também é variável de acordo com muitos fatores, tá? Pode variar de acordo com a temperatura, pode variar de acordo ali com a evaporação, a extensão das superfícies líquidas, ou seja, se você tem bastante água perto ou não, maritimidade, continentalidade, lembram disso? Força dos raios solares para poder evaporar, se tem vento, se não tem. Então, a questão da umidade, pessoal, ela também envolve uma certa complexidade, certo? A começar que nós veremos 2 princípios aí, pessoal. A chamada umidade absoluta e a umidade relativa do ar. Vocês sabem a diferença ou não? Vamos então aí, vamos saber. Primeiro, a umidade absoluta. Quando nós falamos umidade absoluta, galera, nós estamos considerando a quantidade de vapor contida na atmosfera em um dado momento. E aquilo ali é mensurado, é medido e expresso em quilos por metro cúbico. Tem X quilos por metro cúbico de umidade no ar. Tá, é a umidade absoluta. É aquilo que você tem de umidade no momento, num determinado espaço de ar, certo? Agora, a umidade relativa, essa daí vocês ouvem falar mais nas previsões de tempo. Por quê, pessoal? Se eu falo em umidade relativa, significa que é relativo a algo, certo? Umidade relativa, pessoal, olha lá, é a relação existente entre a quantidade de vapor que tem no ar e a quantidade máxima que o ar poderia suportar. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque às vezes o ar tem uma certa quantidade de vapor, só que caberia muito mais. Só que ele não tem tanto vapor para preencher tudo aquilo, entendeu? Então nem sempre você vai estar ali com a umidade na quantidade máxima, no 100%, que os autores chamam de ponto de saturação. Antes fosse, galera, tá? Não. Tem dias, por exemplo, tipo hoje mesmo aqui que eu estou gravando para vocês, a umidade do ar aqui em Piracicaba nessa tarde está na faixa aí de 22, 23%, pessoal. Isso é muito baixo, tá? Diga-se de passagem que a umidade relativa, ela é expressa em porcentagem, ou seja, para considerar a quantidade de vapor de água que tem na atmosfera em relação àquilo que ela poderia conter, essa expressão aí, pessoal, essa relação nós damos em porcentagem. Vou pedir uma autorização para a professora Priscila aqui agora, pessoal. Vou dar uma micro aula aí para vocês de porcentagem, certo? Um exemplo. Vamos imaginar que numa dada temperatura, olha que eu grifei a palavra temperatura, tá com outra cor, pessoal. Aguenta aí que eu já vou falar dela, tá? Numa dada temperatura, 1 metro cúbico de ar é de vapor. Ou seja, numa dada temperatura X aí, 1 metro de ar, 1 metro cúbico, pode conter 10 gramas de vapor. Ou seja, se ele está com 10 gramas de vapor, ele está fechado. 100% da umidade do ar, certo? Ok. Só que se ele possuir apenas 5 dessas 10 gramas, 5, pessoal, em relação a 10 significa o quê? 50%. Então, num ar que cabe 10 gramas de vapor, se eu tiver só 5, eu tenho metade, eu tenho 50% de umidade relativa, certo? Se tivesse 8 gramas, seria 80. No caso, hoje de Piracicaba, que eu falei para vocês que a nossa umidade do ar está em 20, 25%, significa que de 100% de todo o total de vapor que o nosso ar poderia conter, nós só temos 25%, galera. Só temos 1/4 do que deveria ter de vapor na atmosfera. É quase aí uma tarde num deserto, certo? Ok? Então, só para relembrar vocês, tá? Quando nós falarmos em umidade relativa, que é o termo que nós vamos usar mais, tá? O absoluta quase não é utilizado nessas aulas de geografia. Quando eu falar para vocês em umidade relativa do ar, sempre eu estou expressando em porcentagem, ou seja, um X% em relação ao que deveria caber no ar aí desse vapor, certo? O que vai alterar essa relação? Temperaturas. Viram que eu grifei aí? Deixei em vermelho para vocês, pessoal.
temperatura. Por quê, pessoal? A temperatura influencia de maneira direta na umidade relativa do ar. Direta. Olha o que eu coloquei para vocês, ó. Menor temperatura, ou seja, quando está frio, o ar vai se contrair, né? A pressão aumenta. Só que como ele contrai, pessoal, cabe menos vapor, bicho. Tá vendo só? Agora, numa maior temperatura, quando está quente, o ar se expande, ele fica maior. Então, se ele está maior, cabe mais vapor. Vamos fazer uma relaçãozinha para ficar fácil? Dá uma olhada nesse exemplo, ó. Vamos imaginar que a 10 graus Celsius, eu tenho uma X quantidade de vapor, tá? E esse vapor representa 100%. Então, você está com a umidade 100%. Está lá no ponto de saturação. Ok? A mesmíssima, igualzinha, pessoal, quantidade de vapor, só que a 20 graus no ar não representaria 100% do vapor. Representaria só 52%. Por quê? Porque com a temperatura maior, ó, de 10 para 20 graus, você tem o ar se expandindo. Se o ar está se expandindo, caberia mais vapor. Então, exatamente a mesma quantidade de vapor não vai significar mais 100%. Vai significar apenas 52%. A mesma coisa vai acontecer se você aquecer mais ainda o ar, ó. Exatamente a mesma quantidade de vapor, só que num ar a 30 graus, vai representar só 28%, pessoal, da capacidade que o ar tem de suprir aí esse vapor d'água. Então vejam aí nesses exemplos que eu citei, ó. Percebam que a bolinha do vapor de água, a quantidade é a mesma, em 10 graus, em 20 e em 30, certo? Só que em 10 graus ele vai estar fechando tudo, vai estar com 100% de umidade do ar. A 20 graus, essa quantidade de vapor representa só 52%, caberia mais 48% ainda. A 30 graus Celsius, pessoal, essa mesma quantidade de vapor vai significar só 28% daquilo que o ar poderia ter de vapor, certo? Ô, professor, mas e nesse primeiro aí, por exemplo, se passar de 100%? Então, pessoal, quando o ar atinge 100%, como é o caso desse primeiro exemplo que eu falei para vocês a 10 graus aí, nós dizemos que o ar torna-se saturado. Por quê? Porque ele está a 100%, ele está no máximo, ele está no limite, cara. No limite, está no berro, certo? Se entrar um pouquinho mais de vapor aí, ou se a temperatura diminuir um pouquinho mais, esse vapor vai passar para o estado líquido, certo? Então vamos imaginar que realmente aconteça isso. Ou a temperatura diminui, né? Então o ar vai contrair, vai caber menos vapor. Ou chega um pouquinho mais de vapor, por exemplo, aí por uma massa de ar quente. O que vai acontecer, pessoal? O excedente não vai caber, certo? Tem 100%. Chegar 1 ou 2 ali mais, não cabe. Esse não caber, pessoal, nós dizemos, desculpa o termo, tá, pessoal? Só para ilustrar. Esse não caber significa o quê? Significa que a quantidade de vapor que ultrapassa esse 100%, que ultrapassa o ponto de saturação, vai passar do estado de vapor, do estado gasoso, para o estado líquido. Nós teremos as chamadas precipitações. No caso aqui, o exemplo que eu citei foi a chuva, tá? Mas poderia ser neve, poderia ser geada, poderia ser granizo, tá? Então, a partir do momento que você tem essa quantidade excedente de vapor, ou seja, acima de 100%, não existe acima de 100%, tá? Passou de 100% do que o ar pode carregar de vapor, tudo isso daí vai se precipitar, pessoal, ok? Vai passar do estado gasoso para o estado líquido ou qualquer um outro e precipitar. Vai sair de onde está, vai ter uma mudança de estado físico e vai sair. O melhor exemplo aí são as chuvas, certo? Então, vamos falar um pouquinho aí de precipitações, pessoal. Quando nós falamos que existe precipitação, porque ocorre o quê? O vapor da água presente na atmosfera sofre um rápido resfriamento. Só lembrando, ó, se tem resfriamento, ó, você tem uma dada quantidade de vapor. Se o ar se resfria, ele vai contrair. Não vai caber todo esse vapor. Então, o vapor vai ser mais do que 100%. Não existe. Passou de 100%, vai passar do estado gasoso para o estado líquido e vai se precipitar. Essa precipitação, pessoal, ela pode ocorrer tanto próxima à superfície, como é o caso aí do orvalho, das geadas, que nós não vamos entrar em detalhes por questão de tempo, tá? Mas pode ocorrer também nas camadas mais elevadas. O céu, como nós chamamos, tá? É o caso da neve, é o caso do granizo, que nós também não entraremos em detalhes, tem na apostila depois para dar uma lida aí. E as chuvas, certo? As chuvas, sim, nós vamos dar um destaque, porque realmente é aquilo que é mais cobrado, é aquilo que está mais a par aí na nossa realidade. Certo, pessoal? Então, basicamente, ó, chuvas são o quê? Precipitações na forma líquida,
certo? São precipitações em camadas mais elevadas, ocorrem em camadas mais elevadas na forma líquida. Só que para entender chuva, pessoal, eu tenho que saber que existe basicamente 3 tipos de chuva. E, professor, eu achei que fosse só 2, chuva fraca e chuva forte. Ah, são 3, da chuva de pedra. Não, pessoal. Os 3 tipos de chuva são chuva convectiva, chuva frontal e chuva orográfica, como vocês estão vendo aí, tá? Basicamente, elas têm o mesmo processo de formação, tá? Só que sob condições diferentes, recebem nomes diferentes. Para entender, pessoal, como é que se dá isso, vocês têm que saber um conceito importantíssimo chamado ponto de orvalho. O que é ponto de orvalho? É um conceito importante, galera. É a temperatura na qual o vapor da água que está suspenso na atmosfera vai começar a se condensar, ou seja, vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Se o ar se resfria, ele vai fazer o quê? Ele vai se contrair. A partir do momento que ele contrai, cabe menos vapor. Então, o vapor excedente vai se precipitar, vai passar para o estado líquido e irá chover, certo? Ok? Dá uma olhadinha nesse primeiro modelo aí, pessoal. Chuva convectiva. Convectiva significa convecção, subir. Chuva convectiva, pessoal, é quando ocorre a ascensão vertical das massas de ar. É chamada chuva de verão, cara. Do nada, você tá ali, tem aquele calorzão, aquele bafão subindo, chove, tá? Legal. Mas como é que funciona isso, pessoal? Graças aí ao aquecimento grande do ar, o ar fica muito aquecido, você vai ter um processo maior de evaporação, certo? A pressão fica, olha lá a pressão de novo, hein? A pressão fica baixa, o ar sobe como umidade. Por isso que nós dizemos, pessoal, que nas baixas pressões o tempo é instável. Quando você olha na previsão do tempo lá na TV, tá chegando uma área de baixa pressão, amigão, significa chuva. Por quê? Significa que a temperatura está aumentando, está ficando quente, a pressão abaixa, né? Porque o ar está expandindo, então a pressão é menor, certo? Vai ocorrer aí do ar ficar mais leve, você vai ter evaporação, vai subir esse ar carregado de vapor. Num determinado momento, vocês já sabem, né, pessoal? Quanto mais você sobe, mais frio fica. Num determinado momento, ele vai encontrar uma temperatura limite, que é o ponto de orvalho, que é onde esse vapor vai passar para o estado líquido. E aí volta para a gente, né, pessoal? Aí volta para a gente, certo? Vai ter a subida dele, a ascensão. Vai subir esse vapor, lá ele vai se condensar, vai passar para o estado líquido e volta para a gente como chuva, certo? Com as chuvas frontais, não é muito diferente, pessoal. Nós chamamos de chuva frontal aquela chuva que ocorre quando você tem o contato de 2 massas de ar com temperaturas diferentes. Já perceberam que às vezes acontece, está muito quente aqui na nossa cidade, aí do nada chove, aí depois esfria. Já perceberam isso? Por quê? Porque nós estávamos sob o domínio de uma massa quente, aí chegou uma massa fria. Ah, professor, mas o que isso tem a ver? Galera, pensa de novo lá, ponto de orvalho, que é a temperatura limite lá numa dada altitude, certo? Você tem uma massa de ar fria chegando, perfeito? Você tem uma massa de ar quente que já está no local, perfeito? Nós já vimos, pessoal, que se a temperatura é baixa, o ar é mais denso, a pressão é maior. Então, o que acontece? Ó, a massa de ar fria, ela chega, a hora que ela encontra com a massa de ar quente, ela é mais pesada. O que ela vai fazer? Ela vai jogar a massa de ar para cima. Então, olha lá, a massa de ar frio vai chegar, ela vai entrar por baixo da massa de ar quente, vai fazer a massa de ar quente subir. Essa massa de ar quente sobe carregada de vapor, encontra a temperatura limite do ponto de orvalho, passa de vapor para o estado líquido, né? Passa ali do gasoso para o líquido. E aí nós temos mais um tipo de chuva, né? Que é a chuva frontal. E só para finalizar, galera, chuva orográfica. Chuva orográfica são aquelas que ocorrem nas encostas, onde você tem relevo elevado, pessoal, próximo ao litoral. É aquela chuva que de vez em quando você tem uma sorte do caramba de descer para Ubatuba depois de 18 anos sem ir na praia, aí inventa de chover em Ubatuba uns par de dias, e na hora que você sobe a serra, você percebe que do lado de lá da serra não está chovendo. Por que isso ocorre, pessoal? Novamente, ó, vamos pensar ali naquela temperatura limite, o ponto de orvalho, né? Porque quanto mais você sobe, mais frio fica. Numa determinada temperatura, você vai ter o quê? Aquela massa de ar quente, toda úmida, carregada de umidade do oceano, com muita umidade trazida do oceano, ela vai encontrar essa área mais elevada, esse bloqueio do relevo, e vai subir, certo? A partir do momento que ela sobe, mesma coisa, pessoal, vai subir carregada de vapor, vai encontrar essa temperatura limite, que é o ponto de orvalho, e você vai ter esse vapor passando do estado gasoso para o estado líquido e tendo a chamada chuva orográfica.
Percebam, pessoal, que na chuva orográfica chove de um lado do morro, não chove em outro. Por isso que você, sortudo, pegou chuva em Ubatuba e no dia que você foi embora estava um solzão desgraçado a menos de 20 quilômetros lá em cima da serra. Ok? Percebam também que tanto a chuva convectiva, quanto a frontal, quanto a orográfica, galera, tem o mesmo processo de formação, tá? A ascensão do ar quente, ok? Vai encontrar altitudes com o ar mais frio. Com o ar mais frio ele se contrai, não vai caber todo esse vapor, certo? Boa parte do vapor vai passar do estado gasoso por líquido e voltar para nós na forma de chuva. Ocorre o que nós chamamos então de precipitações, tá? A única coisa que diferencia entre elas, pessoal, é a maneira como o ar vai subir, tá? O motivo pelo qual o ar sobe. O resto é tudo igual. As três têm o mesmo processo, ok? Tranquilos? A única coisa diferente entre elas é o motivo pelo qual o ar vai subir. Ok? Certo? Dá uma revisada de novo, assista esse vídeo se precisar de novo. Eu estou no chat, pessoal. Tirem dúvida comigo, eu estou à disposição. Beleza? Abraço para vocês, até a próxima!